Mapa da sua aprovação com o IESG, o Instituto de Estudos em Economia, Sustentabilidade, Gestão e Analytics. E eu sou o professor Valderir Rodrigues Júnior. Nós estamos aqui falando sobre o concurso do Banco Central, a disciplina de macroeconomia, que aparece tanto na parte de conhecimentos básicos, tem uma parte lá de fundamentos de macro, mas tem também uma disciplina chamada macroeconomia em conhecimentos específicos, tá bem? Então, primeiro slide, nós temos aqui o IESG, suas 4 áreas de trabalho: economia, sustentabilidade, gestão e analytics. E nós estamos com o mapa da sua aprovação em macro. Esse é o segundo vídeo, né? Nós temos 26 vídeos, trazendo em cada vídeo alguns minutos, menos de 10 minutos, mas sendo bem direto, focado, apresentando conceitos e resolvendo uma questão estilo Sebrasp, que é a banca que organiza o concurso do Banco Central. E o vídeo de hoje vai falar sobre agregados monetários, é o segundo vídeo. Tá? O nosso mapa, então, tem 26 tópicos para a disciplina de macroeconomia, tanto em fundamentos como na disciplina que está no bloco para conhecimentos específicos, né? Tanto básico quanto específico. E nós já vimos o vídeo 1, contas nacionais, hoje é o vídeo 2, agregados monetários, né? O segundo vídeo. Aqui está os 7 tópicos da legenda e direto ao ponto. Qual é a revisão conceitual que trataremos aqui? Em seguida, temos um exercício. A revisão conceitual sobre agregados monetários consta do seguinte: base monetária, por definição, e aqui está a fonte de onde eu tirei, a base monetária é o agregado monetário mais básico. Ele inclui o papel moeda emitido pelo governo que fica em poder do público, a gente chama PMPP, né, o papel moeda em poder do público, e também o volume de reservas mantido pelos demais bancos no Banco Central. Essa é a base monetária. Agora nós temos alguns agregados monetários, que são conjuntos de ativos financeiros emitidos por bancos, por instituições financeiras ou governos, ou ainda representativos de cotas de fundos de investimento, agregados em categorias de liquidez que vão decrescendo. M1 é a mais líquida, M2 tem forte liquidez, mas menor do que o M1, M3 e M4 tendo a mais baixa liquidez, mas também o maior volume em termos financeiros, tá? Então, em categoria de liquidez decrescente, mais volumes que vão aumentando, volumes que acumulam. Então, M1, maior liquidez, menor volume, M4, menor liquidez, maior volume, tá? No Brasil, então, nós temos que a base monetária, como já definimos, é o PMPP mais as reservas, e M1 são os haveres financeiros de liquidez imediata, correspondendo à soma dos DV, ou depósitos à vista, que ficam em poder do público, com as reservas. Nós temos 3 tipos de reserva, mas vamos tratar reservas pela letra R, tá? O M1 é sempre maior do que a base monetária. M2 é a soma do M1 com mais alguns itens. Quais são esses itens? Depósito de poupança e títulos emitidos por instituições financeiras, como, por exemplo, letras financeiras, CDB e depósito a prazo, tá? M3, maior do que M2, porque é M2 mais fundos de investimento de renda fixa, cambial e multimercados. E M4 é o que tem o maior volume financeiro, é a soma de M3 com títulos públicos, ok? Então, nós precisamos, para resolver a questão, também ter, além dessa revisão conceitual do que é base monetária e os 4 agregados monetários, M1 até M4, nós precisamos derivar o chamado multiplicador monetário, que aparece no nosso como item 3, tá? Então, aqui no V2, no vídeo 2, nós já vamos preparar também o terreno, para a questão que vai aparecer no V3. Então, esses temas são interligados. Como é que a gente deriva o chamado multiplicador monetário? Por que a palavra multiplicador? É porque, de fato, o que é colocado inicialmente tem um poder multiplicado em termos do impacto do ponto de vista de política monetária. A regra final é a seguinte: o multiplicador M vai ser dado por 1 dividido por uma expressão relativamente grande. No denominador vai ser 1 menos Dzinho vezes isso tudo, ou seja, o multiplicador M é igual a uma fração onde o numerador é 1 e o denominador é 1 menos D vezes 1 menos R. Mas espera aí, professor. O que são esses símbolos D e R? Muito bem, voltando aqui, nós temos M é igual a base M1 dividido pelo valor M1, dividido pela base monetária B. Mas M1 é quem? Como vimos aqui, a definição de M1
são a soma dos depósitos à vista e da moeda em poder do público. Então, M1 é o PMPP, papel moeda em poder do público, mais os depósitos à vista, ok? E o que é B? B, como definimos aqui, B é a soma do papel moeda em poder do público, PMPP, e reservas bancárias. Então, B é igual a PMPP mais R. E R tem 3 tipos, não entraremos nesse detalhe, vamos tratar apenas como R para fins desse vídeo aqui, ok? Então, o multiplicador monetário vai ser, por definição, PMPP mais DV dividido por PMPP mais R, ou seja, é M1 sobre B. M1 é isso de cá, está aqui repetido, e B, está no denominador, é PMPP mais R. Vamos definir agora 3 itens, C, D e R, que são, digamos, vamos tratá-los como sendo questões comportamentais, onde C é o PMPP definido como PMPP sobre M1, ou seja, do M1 é o que do valor de M1 é o que fica em poder do público, né? É o papel moeda em poder do público como fração do M1. Já D, de depósito, vai ser o depósito à vista como percentual ou como fração do M1. E R é exatamente o percentual das reservas em relação aos depósitos à vista, ok? Então, são parâmetros comportamentais, Czinho, Dzinho e Rzinho, tudo bem? Além disso, C mais D vai ser sempre igual a 1, ou o percentual C mais o percentual D sempre vai dar 100%, ou 1. Mas por que isso? Porque C é PMPP sobre M1 e D é DV sobre M1. Mas se a gente somar PMPP mais DV, dá o próprio M1, como aqui está explicitado. Então C mais D fica M1 sobre M1, ou seja, C mais D igual a 1. Ou, dizendo de outra forma, o C pode ser escrito como sendo 1 menos D. Mas por que toda essa álgebra? Que isso aqui é uma derivação algébrica do multiplicador monetário. Ela é importante porque, a partir daí, a gente pode escrever PMPP como sendo uma fração do M1, Czinho vezes M1. Porque se C é PMPP sobre M1, PMPP pode ser escrito como sendo C vezes M1. De forma similarmente, DV é Dzinho vezes M1. Ou seja, D é DV sobre M1, logo DV pode ser escrito como D vezes M1, está aqui explicitado. E por último, o R é igual a Rzinho vezes DV, está aqui posto. Então, substituindo PMPP, DV e R por essas expressões, e lembrando que Czinho é igual a 1 menos Dzinho, nós temos que M, que é igual a PMPP mais DV, dividido por PMPP mais R, e é importante que você domine essa álgebra, todos vocês que vão tentar o concurso do Banco Central, porque agregados monetários, multiplicador monetário e conta do sistema monetário está em fundamentos de macro que cai para todas as pessoas que vão tentar as 100 vagas do Banco Central. Está no conhecimento comum, tá? Então, reveja esse vídeo, se você não entender da primeira vez, claro. Então, M, que é dado por PMPP mais DV, pode ser substituído por PMPP é CM1, como está explícito aqui. DV é igual a quem? DM1. Então, substituindo, PMPP, CM1, mais R é quem? R já vimos, né? O R pode ser escrito como sendo quem? O R pode ser escrito como sendo R sobre DV. E aí, o que é que nós temos agora? Essa álgebra nos mostra o seguinte, repete o numerador, está aqui ele, e o denominador, onde tem RDV, substitua por RDM1. Por quê? DV é igual a exatamente a D vezes M1, né? DV é igual a DM1. Então, substituindo aqui DV por DM1, tá bom? Então, o que é que nós temos? O Mzinho pode ser escrito como sendo, coloca o M1 em evidência, né? Então, fica M1 vezes C mais D, está aqui explícito no numerador, e no denominador fica, novamente, M1 em evidência, fica C mais Rzinho vezes Dzinho. Cortando o M1, ou cancelando, né? M1 com M1, porque ele aparece tanto no numerador quanto no denominador, a gente tem que M1 é igual a, o denominador fica 1, porque C mais D é igual a 1, então fica 1, e aqui embaixo fica C mais RD. Mas C é igual a 1 menos D, e RD nós repetimos. Coloca agora o D em evidência, né? Então fica M é igual ao numerador 1 dividido pelo denominador 1 menos D multiplicado por 1 menos R, isso tudo entre parênteses. Ok? Essa é a fórmula do multiplicador monetário e é muito comum que as perguntas sejam feitas baseadas nessa fórmula, tá bem? Ok. Então, antes de seguir para a questão, me permita aqui falar um pouco
mais de maneira direta, material. Mas qual é o valor da base monetária? Qual é o valor de uma base monetária ampliada? Nessa fonte aqui do próprio Banco Central, nas estatísticas, no panorama do Banco Central, nós temos a definição da base monetária, é exatamente o que já havíamos falado, e também tem um conceito de base monetária ampliada, que vocês leiam aqui depois, não vai ser solicitado nesse vídeo. O único ponto que eu quero apresentar aqui é que o dado para a base monetária de 2005 a 2023, note que ele tem esse comportamento crescente. E isso é importante também para a sua prova discursiva no concurso Banco Central, você entender esse conceito. Daí eu trazer esse gráfico para te dar materialidade para esses conceitos apresentados, ok? Então, a base monetária, por exemplo, um dado bem recente, dezembro de 2023, correspondeu a 423 bilhões de reais. Lá em 2005, esse número era aproximadamente 100 bilhões de reais. Note como ele cresce de maneira quase contínua. Se você notar, aqui tem uma certa quebra, exatamente próximo ao período aqui da Covid, tá certo? E muitas medidas tomadas pela autoridade monetária, pelo Conselho Monetário Nacional, que implicaram esse valor. O que está em cinza é a chamada base monetária ampliada, não será tema desse vídeo. Vamos para a questão? Ok, a questão de 2023, Banca Sebrasp, para o AGER de Mato Grosso, no cargo analista, regulador, se não me engano era o cargo 7, nós temos o seguinte: no que diz respeito aos agregados monetários, é correto afirmar que temos 5 itens. O primeiro item diz o seguinte: os meios de pagamento consistem na totalidade dos haveres possuídos pelo setor não bancário, até aí ok, verdade, e que podem ser utilizados a qualquer momento para a liquidação de dívida em moeda nacional. Perfeito, correto, muito bem. Vamos para o item B. O M1 é a representação dos meios de pagamento, ok? Somados às carteiras dos fundos de investimento de curto prazo, aos títulos em poder do público. Opa, não, M1 tem título em poder do público? Olha só, o M1 aqui, ó, quem tem título público? M4, tá certo? Então, título público aparece no M4, então isso já mata a questão, a gente já poderia até seguir, porque você tem muito pouco tempo. Então, claramente aqui a gente já tem uma negação do item B, que eu apresento aqui mais na frente. Ó. O item B realmente está errado, o item A está correto, e o item B está errado porque o M1, representação, quando ele chega títulos em poder do público, então a gente já tem aí isso como falso. Na definição, isso já aparece de maneira direta. Veja que títulos aparecem, títulos públicos no M4 e títulos emitidos por instituição financeira aparecem no M2, tá? E não no M1. Tanto um quanto o outro aparecem em bases, em valores, em agregados monetários que não são o M1, M2 ou M4, ok? Então, essa questão aqui, esse item B, fica errado, né? Está aqui posto, título em poder do público não financeiro. Item C, o multiplicador monetário aumenta quando ocorre uma maior retenção de moeda pelo público? Então, vamos ver. Então, ó, o item C, ele está errado, tá? Mas vamos olhar a nossa fórmula, que nós acabamos de derivá-la, né? Lembra da derivação aqui, ó? Derivamos a nossa fórmula. Essa mesma fórmula eu repeti aqui. Então, vamos só olhar no item C, por que ele está errado? Ele está dizendo, o multiplicador monetário, Mzinho, ele vai aumentar quando ocorre uma maior retenção de moeda pelo público. Opa, mas espera aí. Se a gente tiver uma maior retenção de moeda pelo público, o que é que vai ocorrer? Na realidade, o público, ao reter mais recurso, nós vamos ter um menor poder de multiplicação da moeda. Ou seja, essa retenção ela vai tratar exatamente como o parâmetro Czinho. Mas Czinho, ele é igual a, aqui, ó, Czinho é igual a 1 menos D. Então, se Czinho, pelo item C, C é igual a 1 menos D, tá? Se essa retenção, uma maior retenção pelo poder do público, se Czinho aumenta, o que ocorre com D? Como C mais D é igual a 1, então se C aumenta, D diminui, certo? Então, se D diminui, D está no denominador, então se D diminui, menos D aumenta, tá? Mas menos D está no denominador, logo o denominador como todo aumenta. E se o numerador de uma fração fica constante e o denominador aumenta, a fração diminui e não aumenta. Logo, o correto seria: o multiplicador monetário diminui quando ocorre uma maior retenção
de moeda no poder de moeda pelo público. Ou, resumindo, o que é que acontece? C aumenta, D diminui. D diminuindo, menos D aumenta, certo? Menos D está no denominador. A fração como toda cai. Perfeito? Item D. Item D também está errado. Eu repeti aqui esse item D. Vamos já olhar aqui para ela. Ela está errada porque ela diz o seguinte. Essa é um pouco mais elaborada, o item D. Caso uma parte dos meios de pagamento que as pessoas mantêm como depósito à vista diminua, então, lembrando que nós temos 3 parâmetros comportamentais, Czinho, Dzinho e Rzinho. Veja o que acontece, tá? E a fórmula, ela tem tanto Czinho, porque Czinho é igual a 1 menos D, tem o D explicitamente e tem o R. Então, vamos ver o que acontece com o multiplicador monetário Mzinho. Primeira parte da pergunta, ela diz, uma parte dos meios de pagamento que as pessoas mantêm como depósito à vista, ela diminua. Então, se isso acontece, Czinho cai. Se Czinho cai, o que acontece? D aumenta, certo? E aí, se nós temos essa ocorrência, uma parte dos meios de pagamento que as pessoas mantêm como depósito à vista, né? Então, o que acontece? Vamos lá, ó. O depósito à vista... estamos tratando do Dzinho, tá? Se uma parte do que tem como depósito à vista, e Dzinho é igual a DV, depósito à vista sobre M1. Então, item D. Se uma parte dos meios de pagamento que as pessoas mantêm como depósito à vista diminui, então D diminui, mas menos D aumenta, né? Se D diminui, menos D, né, aumenta, tá? E além disso, a proporção de reservas bancárias em relação ao depósito à vista, então reservas bancárias, Rzinho é igual a Rzão sobre depósito à vista, então Rzinho é igual a Rzão sobre DV. O que acontece com Rzinho pelo item D? A proporção de reservas bancárias em relação ao DV, depósito à vista, aumenta. Então o Rzinho ele vai aumentar, certo? Então o que acontece? Se o Rzinho aumenta, o menos R diminui. Mas veja que o menos R tem um sinal negativo aqui antes dele, que multiplica o menos R. Logo, esse negativo com esse negativo torna o R positivo. E o R aqui aumenta. Então, o que vai acontecer com o denominador? E essa álgebra é importante que você domine. O D havia diminuído, o menos D aumenta. O R havia aumentado, né? A proporção de reservas, o R havia aumentado, menos R continua aumentando, porque menos multiplicado por menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Logo, esse valor aqui também acaba aumentando. Então, os dois componentes do denominador sobem. Logo, o denominador como todo aumenta e 1 sobre uma coisa que aumentou, cai. A fração mantém o numerador constante, o denominador aumentando, e o denominador está aumentando porque dois fatores dele, dois componentes dele estão aumentando, a fração como todo diminui. Então, veja que o item D é mais exigente, é um item um pouco mais rebuscado, tá? A resposta é o multiplicador da base monetária diminui e não aumenta. O último item, que é o item E, é direto, ele diz, o M4 é o agregado de maior liquidez. Já está errado. O M4 é o agregado de menor liquidez. Ele é o de maior volume, né? A gente já viu isso daqui, nessa definição, né? A gente tem que esses agregados têm liquidez decrescente, né? M1 maior liquidez, M4 menor liquidez, e tem volumes cumulativos, M1 menor volume, M4 maior volume, e, portanto, o item E também está errado, e de todos esses itens, apenas o item A está correto, que é a resposta, tá bem? Então, essa é a solução típica do IESG, no mapa da sua aprovação, para a macroeconomia no concurso Banco Central. Falamos de um tema super importante, agregados monetários, e juntamos com o multiplicador monetário e venha para o IESG. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.